Hoje eu tenho uma perguntinha muito importante para você que está aí nos acompanhando, que tem nos acompanhado nas nossas redes sociais. E a pergunta que eu tenho para você, especialmente você que acompanha o Jesus Vive, é a seguinte: qual a tua principal motivação de vida aqui na Terra? É uma pergunta, hein? Qual a tua principal motivação de vida aqui na Terra? A principal motivação para viver nesse mundo. O que você me diz? É uma pergunta pertinente, é ou não é? Uma pergunta pertinente. Aliás, tem pessoas que perguntam-se para si mesma: o que é que eu estou a fazer aqui? Quais são meus objetivos aqui? É ou não é? Então a pergunta é muito pertinente mesmo, eu sei que é para muita gente. Qual a principal motivação para você viver aqui nesta terra, neste mundo? Você tem que ter uma motivação para viver aqui. E qual é essa tua principal motivação? Enquanto você vai pensando, eu vou mostrar um pouquinho aí do nosso marzão. Maravilha, né? Esse é um espetáculo mesmo. Esse lugarzinho, gente, a gente para aqui sempre depois que fazemos uma boa caminhada. E eu gosto de ficar aqui nesse lugar um pouco, porque aqui o barulho do mar não fica tão intenso, fica melhor para a gente conversar com vocês. Então, já tem uma resposta aí? Escreva aí nos comentários qual é a tua principal motivação para viver aqui na Terra. Eu imagino que tem muita gente que está a se pensar: mas o que será que é a minha motivação? Qual será a minha principal motivação? É o marido? É a esposa? É o namorado? A namorada? É o filho? É a filha? É a mãe? Qual é a tua principal motivação para viver aqui na Terra? Para viver neste mundo? Tem que ter uma principal motivação, tem que haver uma motivação. Nós temos que estar motivados para viver nesse mundo, é ou não é verdade? Precisamos estar motivados para vivermos aqui. Olha, essa pergunta eu me fiz hoje, por isso que eu estou perguntando para vocês. Eu vinha caminhando com a minha esposa vinha um pouquinho mais do lado assim, e eu vinha pensando: qual será a minha principal motivação para viver aqui nesta terra? Será que é a esposa? O que será que é mesmo a minha motivação principal? Pois olha, é difícil de responder, eu sei que é difícil de responder, para muita gente é difícil de responder. Mas eu encontrei uma resposta. Um dos principais motivos que eu tenho é fazer o bem, é procurar fazer o bem. E o bem não se faz sozinho. Para a gente conseguir fazer o bem, nós temos que ter uma consistência. E essa consistência chama-se Jesus. Isso na minha concepção. Então, um dos fatores principais que eu já há algum tempo coloquei no meu coração para ter motivação de vida é falar do amor de Jesus. Falar do amor de Deus. Falar daquilo que realmente é importante para a humanidade, que é importante para mim e para você. O amor de Jesus é muito importante para nossa motivação de vida. É graças à misericórdia de Deus que nós respiramos todos os dias, que nós temos condições de nos mobilizarmos para cá e para lá,
E mesmo aqueles que não têm essa condição, assim mesmo têm que agradecer a Deus pela condição que eles têm. O ar que respiramos é uma dádiva de Deus. Então o amor de Deus, ele está presente sempre, em todos os momentos. Mas e naqueles momentos de dificuldades também? Também está ali o amor de Deus. De uma forma ou de outra, sempre o amor de Deus está presente na nossa vida. Pode ter certeza. Então, um dos principais objetivos, para mim é o maior objetivo de vida, é falar do amor de Deus. Falar de Jesus. Ontem nós tínhamos uma visita em casa e essa pessoa esteve ali 2, 3 dias, mas a gente não tinha oportunidade assim de falar muito das coisas de Deus, porque foi uma visita assim que a minha esposa queria mostrar para ela muitas coisas, aqui, ali e acolá, mas ontem sobrou um tempinho e vamos falar das coisas de Deus. Então eu falei para ela sobre aquela parte em que mostra a todos nós quem é o verdadeiro Jesus. Quem é Jesus? Mostrei para ela aquela passagem ali do João capítulo 1, versículo 1, que nos fala claramente quem é Jesus. Que diz ali, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está se referindo a quem? Ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que foi Jesus. Estão a entender? Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, Jesus Cristo. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, nada se criou, nada se fez sem que tivesse ali a digital de Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Talvez você esteja surpreendido com isso. Talvez muita gente esteja surpreendido com isso que eu estou a falar. Jesus é o verdadeiro Criador. Leia João 1:1 e você vai ver verdadeiramente quem é Jesus. É muito importante isso que você tenha no teu coração. E essa palavra eu falei ontem para a nossa visita e ela ficou maravilhada. Ficou muito agradecida por esse esclarecimento. Que Jesus é o Verbo que habitou entre nós. E no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, tudo que foi criado, tudo que se fez, foi através de Jesus. Então essa é a minha motivação de vida, gente, falar das coisas de Deus, falar do amor de Deus. Não é uma maravilha? Não há motivação maior para mim. Espero que você tenha uma boa motivação para viver nesse mundo tenebroso. Um grande abraço, Deus abençoe e curta aí o finalzinho do nosso vídeo com essa imagem maravilhosa. O marzão